diante do trono e começou a gravar aquelas músicas, né? Esse versículo se tornou um versículo chave, né? E ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, amados? É 2 Crônicas 7:14. Antes da gente estar orando em grupos, né, eu gostaria de fazer um pequeno comentário a respeito desse versículo. Eu estava meditando nele e entendi, né, apesar de ele ser um versículo do Antigo Testamento, ele é um versículo que está assim diretamente ligado à graça de Deus, né? O Senhor havia acabado de visitar Salomão quando o templo for inaugurado. E Deus visita Salomão e começa a dizer exatamente essas palavras para ele: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele fala da misericórdia de Deus e está diretamente ligado à graça de Deus. Porque todas as vezes em que nós buscamos a Deus dessa maneira, nos colocando na presença dEle, nos humilhando, ele começa dizendo: se o meu povo se humilhar, né? A primeira coisa que ele coloca é a humilhação diante de Deus. É nós reconhecermos que Deus é Deus e que nós é que precisamos dEle. Então, se nós nos humilharmos e orarmos e buscarmos ao Senhor e nos convertermos dos nossos maus caminhos, né? Todas as vezes em que o ser humano faz trilha esse caminho, ele alcança a graça de Deus, né? Então muitas pessoas às vezes elas vivem debaixo de um peso de pecado, de um peso de opressão, de acusação por situações que já viveram no passado, e a pessoa mesmo não consegue se perdoar. O próprio Deus já perdoou, já liberou a graça, mas às vezes carrega ainda aquela coisa no coração: ah, mas eu já fiz isso, nossa, um dia eu fiz isso na minha vida. E ele diz aqui: a graça ela está sempre ao nosso encontro. Basta seguir essa receita, né? Buscar o Senhor, se humilhar, orar, reconhecer o pecado, né? E o Senhor diz: eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, né? E eu sararei a sua terra. Então esse versículo ele nos conduz a essa maravilhosa graça de Deus, que nós temos ela diante de nós no momento em que nós precisarmos, em qualquer instante da nossa vida. E é interessante que a graça ela sempre anda junto da misericórdia, né? Se a gente puder dizer dessa maneira. Eu peguei o finalzinho da pregação que o André trouxe no domingo, falando sobre a misericórdia. E a graça e a misericórdia elas caminham praticamente de mãos dadas, né? Porque se o Senhor não tivesse de nós misericórdia, né, como receberíamos também a graça? Então o nosso Deus ele nos trata com tremenda misericórdia e Ele nos ensina também a sermos misericordiosos. Então nós vamos estar orando, né, buscando a presença de Deus. E também eu queria compartilhar um outro texto. Esse está em 2 Samuel capítulo 5, do 17 ao 25. 2 Samuel, capítulo 5, do 17 ao 25. Aqui a gente tem um exemplo de Davi buscando ao Senhor. Davi havia acabado de ser ungido rei sobre todo Israel. E de repente ele se defronta com um inimigo antigo, né? Desde a época de Saul, que eram os filisteus. Então diz assim o texto: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza, mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns.
Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-nos-á nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os devotou ali e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor e este lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gézer. Aqui a gente vê Davi, antes de enfrentar o inimigo, sempre antes, buscando a direção de Deus. Interessante notar nesse texto que a gente acompanhou, que os filisteus eles se levantam duas vezes, e em seguida, contra Davi, no mesmo lugar. O inimigo ele é implacável, amados. Ele se levantou duas vezes contra Davi, exatamente no momento em que Davi havia acabado de receber uma grande bênção. Davi havia sido ungido rei de todo Israel. Era um momento de bênção, um momento de alegria na vida de Davi, um cumprimento da promessa de Deus. Depois de tanto tempo que ele havia sido ungido por Samuel, agora se cumpre a promessa. Saul era morto, Davi recebe a unção de rei sobre todo Israel, e imediatamente o inimigo se levanta. Muitas vezes a gente passa por situações desse tipo. Você acaba de entrar na bênção, de receber algo a que há tempo você orava a Deus, e o Senhor derrama e te atende. Imediatamente o inimigo se levanta. Foi isso que aconteceu com Davi. Mas olha as atitudes que Davi tomou. Antes dele partir para o ataque, antes dele partir para a guerra, para a batalha, de enfrentar os filisteus, ele consulta o Senhor. Ele busca uma direção de Deus. E Deus responde a Davi. Ele busca: eu devo ir, devo juntar o meu exército e atacar de frente. E Deus fala: vai, porque eu sou contigo. E Davi obedece. Ele faz exatamente como Deus havia mandado. E ele ataca e ele vence. Mal acabou aquela batalha, não houve descanso. Às vezes acontece exatamente isso na nossa vida. Você acabou de vencer uma batalha, imediatamente já surge outra frente. Foi isso que aconteceu com Davi. Novamente os filisteus se levantam no mesmo lugar, juntam os seus exércitos, e Davi poderia simplesmente ter feito do mesmo jeito. Ele poderia ter pensado assim: bom, eu já venci uma vez, fazendo dessa maneira, eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou seguir em frente. Deus já me mostrou como fazer. Mas aqui fez algo diferente, amados. Davi consulta novamente o Senhor, e o Senhor dá outra estratégia para Davi. Muitas vezes a gente pensa que algo que deu certo no passado vai continuar dando certo a vida inteira. Deus mostra para Davi que Ele é um Deus que atua de muitas formas. Dessa vez Deus fala para Davi: não subirás, você vai rodear por trás. Foi uma outra estratégia para vencer aquela batalha. Ao invés de ele atacar de frente como ele atacou a primeira vez, Deus fala para ele: não subirás, rodeia por detrás deles e ataca quando chegar em frente às amoreiras. Deus mostrou até o lugar em que Davi deveria se levantar para atacar. E aí acontece algo mais tremendo ainda, porque Deus diz assim para ele: quando você ouvir um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressas, porque é o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Eu entendo, amados, que Davi vivia uma intimidade muito grande com Deus. Davi era um homem que tinha tempo de oração, que tinha tempo de qualidade na presença de Deus. Por isso ele conseguia orar e já receber a resposta de Deus. O ouvido de Davi estava afinado com a voz de Deus. Muitas vezes o nosso ouvido não está afinado, porque a gente ora correndo, a gente ora no dia a dia, a gente ora às vezes dirigindo, a gente ora a caminho do trabalho, e não é aquele tempo de qualidade da gente parar, como a Emily falou ontem, você entrar no teu lugar secreto de oração
e ali você buscar o Senhor em secreto e ouvir do teu Pai em secreto. Essa é uma outra forma de Deus atender. E aí então Davi recebe uma direção diferente. E o último versículo que nós lemos, o 25, diz que Davi fez como o Senhor lhe ordenara. Ele ouviu a direção de Deus e o seu coração foi obediente. Ele fez tal qual o Senhor lhe ordenara fazer. Então fica para nós uma grande lição, principalmente nesse propósito que nós estamos numa semana de oração. Desde a segunda-feira nós temos ouvido palavras que nos dão uma direção de como buscar a Deus, de como nos apropriar pela fé daquilo que o Senhor tem para nós. Segunda-feira o Leandro falou algo sobre a passagem de Tiago, os últimos versículos de Tiago, ele citando Elias, que era um homem igual a nós, mas que era um homem que tinha uma fé e uma intimidade tremenda com Deus. E ele orava e Deus fazia, ele orava e acontecia. A palavra fala, olha, ele era um homem igual a nós, mas ele orou e ficou 3 anos e 6 meses sem chover. Depois ele orou novamente e veio as águas. Ontem a gente ouviu uma outra palavra falando sobre oração, Mateus capítulo 6, a maneira de buscar a Deus na intimidade. E hoje o Senhor fala conosco dessa forma, ouvir a voz de Deus e obedecer, buscar a direção de Deus, estar preparado para aquilo que Deus vai dizer, porque primeiro para Davi ele deu uma estratégia, na segunda vez ele deu outra. Então a gente tem que estar preparado para ouvir aquilo que Deus vai dizer. Então eu termino essa reflexão, e hoje nós vamos estar formando grupos, orando. Nós vamos formar um grupo com os homens aqui na frente, e as irmãs, que acho que dá para fazer também um grupo com as irmãs, não vamos fazer 2 não, um grupo com homens e um com as irmãs, e a gente compartilha as necessidades e vamos estar intercedendo uns pelos outros, amém?